estimado diácono Vanderlan, aos casais que estão aqui, responsável pela liturgia, grupo de cantos, que na verdade é uma dupla, você que reza pela Rádio Engazeira M, que nos escuta neste momento. Nós estamos aqui na nossa igreja matriz de Paulistana, com as portas fechadas, vivendo e convivendo este tempo que o Senhor tem nos proporcionado. Você que reza pela página do Facebook, pelo Instagram também da nossa paróquia, eu gostaria de refletir com vocês neste momento a morte e a vida como os dois lados da nossa existência. Só que a morte e a vida colocando Jesus aqui no meio. E eu gostaria, neste momento da nossa reflexão, de começar citando uma mensagem que eu recebi nestes dias de alguém que se perguntava e gostaria de obter uma resposta: por que Deus aceita tudo isto que nós estamos vivendo, esta pandemia? Por que é que Deus, sendo Deus na sua força total, não elimina logo de uma vez, apertando um botão, e assim tudo se resolveria? E uma outra pessoa até me questionava se é que esses dias que nós estamos vivendo, todas essas situações que nós somos testemunhos, se é por causa do pecado tão grande no Brasil e sobretudo daquilo que a gente viu no carnaval, escolas fazendo manifestações públicas com sinais satânicos e não de Deus, dizia aquela mensagem. Veja bem, nós escutamos hoje no Evangelho, me concentro mais nele, no capítulo 11 de São João, para falar exatamente desses sinais de morte e de vida. Mas esta vida, quando entra de fato Jesus, tanto na situação de Lázaro, como também na nossa. Como Deus pode falar de forma tão mais preciosa e precisa como aquilo que nós estamos vivendo hoje, com o Evangelho que nós escutamos? Não teria uma live, um WhatsApp, uma mensagem de Deus tão clara e tão precisa como a de hoje do Evangelho. O Evangelho de hoje fala de túmulo, fala de morte, fala de consolação, fala de distância, fala de pedra de túmulo. O Evangelho de hoje fala de velório, já cheirava mal. O Evangelho de hoje fala de forma muito mais especial da voz de Deus e fala também da libertação do homem das amarras da morte. Agora, nós pensamos que o mundo de hoje seja exatamente este grande túmulo, este túmulo que cheira a morte. Hoje à tarde eu via que no mundo já são 31 mil pessoas falecidas, vítimas do coronavírus. Nós vimos no Brasil 31 pessoas, se não me falha a memória, e tantos casos no Brasil de suspeitas. O mundo hoje, saindo da China, indo para a Índia, indo para o México, para a Romênia, para os Estados Unidos, para a Espanha, para o Brasil, para o Piauí, para a Paulistana, para dentro de nossa casa. Cheira este sentimento de um túmulo, um sentimento que parece que tudo está se transformando em sentimentos e cheiros de morte. E o Evangelho de hoje vem nos mostrar exatamente que aquilo que parecia cheiro e sentimento de dor, de morte, de desespero, Nosso Senhor vem ao encontro com a vida. Quando eu li este Evangelho, que imagino que também você já o leu, se não, certamente já o escutou tantas vezes, em velórios, em missas, em encomendações,
E eu sempre ficava me perguntando, como é que pode? Está Marta e Maria em suas casas, Jesus é avisado bem antes, só que Jesus não vai no primeiro momento. Ali está Jesus na Judéia, mas saindo sobretudo da Judéia, porque antes já tinha sido ameaçado de morte. Está com os discípulos na sua tranquilidade e depois de 2 dias decide ir até Betânia. O Evangelho faz uma dimensão geográfica de 3 quilômetros. Quando ali chega, diz que Marta vem correndo ao seu encontro. Diz que a casa de Marta e Maria estava cheia de judeus, consolando-as por causa da morte de Lázaro. Tem sinais na nossa vida que só nos consola. Há pessoas na nossa vida que só nos consola. Porém, quem nos dá vida definitiva é Jesus. Pode ser que você esteja até no leito de morte. Pode ser que você esteja mendigando um sinal de sentimento para uma pessoa que te abandonou. Pode ser que nesses dias na solidão você esteja implorando que alguém te ligue e te mande uma mensagem. As pessoas, elas só têm o poder de consolar, mas somente Jesus tem o poder de dar vida. Enquanto você acreditar e colocar confiança nas pessoas apenas para que elas te salvem, você está em busca apenas de consolações e não de vida plena ainda. E o Evangelho continua. Jesus conversa com Marta, vai até a casa, e é bonito porque as mesmas expressões de Marta estão também presentes em Maria. Se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Só que neste intervalo de tempo, Jesus chegando à casa e ali conversando com Maria, aquela mesma que lavou os seus pés diante da chegada da casa de Pedro e que ali enxugava com seus cabelos os pés de Jesus, é aquela mesma senhora que faz Jesus tremer. O Evangelho fala por 3 vezes as mudanças de sentimento de Jesus. Fica trêmulo, fica de sentimentos abatidos e por último ele chora. Até mesmo a morte o fez Jesus chorar. Por que não estarmos tristes também neste tempo, em que tantas pessoas também choram a dor dos seus entes queridos, e diferentemente de Marta e Maria, nem pode estar perto do túmulo, nem tampouco recebendo visitas, porque a pandemia não permite? Mas não só isso. O que aconteceu com Maria também naquele dia é um reflexo do que pode também acontecer conosco. Aquela senhora que escuta Jesus, que Jesus chora ao seu lado, o povo também observa e diz: mas veja como ele amava. Ele também chorou. Somente os verdadeiros sentimentos de Jesus podem explicar a irmandade do que gera o sentimento da morte. Aquele gesto de Jesus de olhar para as pessoas e ali chorando, e as pessoas o observarem assim, faz com que todos, numa mesma linguagem, entendam o sentimento da fraternidade, mas também do amor que existe entre os irmãos. Somente o choro de uma morte, somente a dor de perder alguém, consegue universalizar os sentimentos com todos. A partir daqui, entra uma segunda e outra história do Evangelho, entre a morte e a vida. Porque depois que Jesus se dirige até o túmulo, que chega ali, pergunta onde foi que ele foi sepultado. E dizem, exatamente fazendo referência, e ele pede que retire a pedra. Há uma certa rejeição ou resistência de Marta em dizer que não podia porque já cheirava mal. Ainda hoje, e de modo muito mais especial nos dias que nós estamos passando, o mundo está precisando de muita gente que possa retirar a pedra do túmulo do mundo, para que possa vir fora o sentido da vida. Hoje, mais do que nunca, estamos precisando de pessoas para que possam escutar a palavra de Deus, retirar também a pedra do túmulo e do sentimento de morte em nosso mundo, para que venha fora também o cheiro e o sentido da vida. Ainda hoje,
e de muito mais especial que nós estamos vivenciando e testemunhando, sejamos nós mesmos aqueles responsáveis para retirar a pedra, para que venha fora também a ressurreição. Depende também de nós. E retirar a pedra hoje, para que saia o sentimento de morte e vir até nós o cheiro da vida, é também nós ficando em casa. É nós reservando em nosso isolamento. É resistindo também à tentação de muitas vezes estarmos pensando na economia. Vir fora o sentido e o valor da vida é também nós, quando permanecemos em nossas casas, preocupados com o próximo, com o idoso, com a criança, ou com o jovem, ou qualquer um de nós, que possamos ser sinais de morte na vida dele, diante daquilo que nós estamos vivenciando. Mas o que me chama mais ainda a atenção hoje no Evangelho é quando, de modo especial, Jesus chega ali, de frente ao túmulo, e pede para retirar a pedra, e grita: sai, Lázaro, vem fora. O mais bonito disso tudo, como é que pode? Porque continuando um pouquinho o Evangelho, diz que ele vai vir com os pés, as mãos e a cabeça enrolada, isolada, amarrada. E como é que ele sai fora do túmulo? Santo Agostinho, quando falava exatamente da ressurreição de Lázaro, ele dizia exatamente o valor, o sentido e a positividade da palavra de Deus, da vida, diante dos sentimentos de perda e da morte. Lázaro, com os pés amarrados e suas mãos, foi somente pela voz de Deus, de nosso Senhor Jesus, capaz de sair. A morte não é o fim de tudo. Mesmo estando amarrados diante do sentimento da morte, nós conseguimos sair, escutando a voz de Jesus, até fora do nosso túmulo, até fora da nossa vida, sinal de morte. Agora, aparece um outro momento do Evangelho, quando aqueles que estavam ali fora testemunhando, viram os sinais, diz o Evangelho, que pede-se para que desamarre, tire as ataduras, os laços do corpo de Lázaro, assim dos pés, assim das mãos, como também da cabeça. Somos também nós hoje os responsáveis para desenrolar todos os laços da morte que fumega, que circula, arrodeia e sufoca o nosso mundo de hoje. Depende de nós, com aquilo que você está fazendo de bom e respeitando as orientações, como também de certo modo rezando e pedindo para que nós possamos desamarrar todos esses sinais de morte que estão perto de nós, o vizinho a nós. Assim como aqueles que retiraram a pedra do túmulo e desamarraram também as ataduras do corpo de Lázaro, pode ser também nós, diante deste grande mundo que é o túmulo de hoje, desamarrar tudo isso para que a vida ganhe liberdade. No final, Lázaro sai livre das amarras da morte, sai livre das ataduras que o deixavam amarrado sobre o túmulo, e agora ele sai livre. Sai livre porque também a liturgia do tempo da Quaresma nos ajuda a entender que a nossa vida tem um início de conversão, que a nossa vida é sempre um processo de conversão. E ainda dizia os santos da igreja que este desamarrado das mãos de Lázaro era o sinal também de sua conversão, de seu novo sentido e nascimento da vida. É um homem que agora começa a desamarrar a sua própria faixa de morte e começa a trilhar no caminho da vida, depois de uma conversão e depois da escuta do convite e da voz de Jesus. Que belo! Nós terminamos o 5º domingo da Quaresma, recordando todo este caminho espiritual que a Igreja nos propõe para meditarmos e nos aproximarmos da Semana Santa, os dias grandes do Senhor. Se no primeiro domingo nós recordarmos a tentação de Jesus, no segundo domingo a transfiguração, a subida ao céu, no terceiro domingo recordarmos Jesus no poço com a samaritana, hoje com 8 dias, domingo passado, o cego de nascença, a recuperação da vista. Hoje nós não terminamos com a morte, mas com a ressurreição de Lázaro. Agora esse processo, este itinerário espiritual nos ajuda a entender e a vencer também estes dias de isolamento, de ansiedade, esses dias de dúvidas, de incertezas. A vida pode ter todo sentido no deserto, pode também passar pelas suas alturas, nas transfigurações,
podemos passar por momentos de carência, necessidade e de sede, podemos passar pelas nossas cegueiras e podemos ir até o túmulo, mas a nossa vida não termina lá, termina com a ressurreição. Só que a ressurreição de Lázaro é diferente daquela ressurreição de Cristo. A ressurreição de Lázaro foi exatamente uma atitude de Jesus de ir até Lázaro e implicar nele de novo uma restauração da sua vida. A ressurreição de Jesus implica uma vida nova, gloriosa. Então é diferente a ressurreição de Lázaro, porque um dia certamente ele voltou a morrer, diferente da ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus implica vida nova. A ressurreição de Lázaro foi apenas uma restauração. Ele permaneceu com o mesmo corpo, ele permaneceu com os mesmos sinais do seu corpo. De Jesus não, foi um corpo glorioso. Ainda enquanto peregrinamos aqui, mantemos este mesmo corpo, na espera, depois da nossa morte e ressurreição, deste corpo glorioso. Padre, terminando hoje a missa, começando a semana, nos aproximando da Semana Santa, como é que nós podemos viver o Evangelho de hoje? A partir daquilo que eu começava refletindo e pedindo, tentando responder aquelas mensagens que eu recebi. Por que Deus não aperta um botão e elimina toda essa pandemia? Por que Deus, sendo Deus, não faz com que a gente se liberte completamente destes sinais de morte? Por que Deus, sendo Deus, com toda a sua força, nos permite fazer assim, ou não seja um ato de Ele nos condenar? Você viu no Evangelho de hoje? Jesus, Ele é um homem. Foi um homem que amou a humanidade. Ele não tem sentimento de ódio, Ele não tem sentimento de castigo. O que Ele tem é sentimento de amor. Ele chorou quando Lázaro morreu. Ele não se alegra com a morte de 31 mil pessoas. Pelo contrário, Ele chora amargamente. Então hoje é para nós pensarmos também um pouco a nossa vida. Pensar um pouco como nós podemos recomeçar a nossa vida espiritual e assim nos prepararmos para vivenciar melhor estes dias que nos aproximam. Em casa, continue rezando. Seja você mesmo aquela pessoa que tira a porta dos túmulos da morte da sua família. Se seu filho nesses dias está só bebendo, porque não está trabalhando, está só em casa, se está no vício, se está jogando, se está só em casa sem fazer nada, e aquele casal que agora, porque os dois não estão trabalhando dentro de casa, começam a brigar dia e noite, e até começam a dizer que era melhor se estivesse trabalhando porque se viu menos. Pode ser cheiros de morte. Cuidado, faça e peça para que nunca fique as ataduras da morte na sua casa. O mundo pode ser esse grande túmulo, mas cada um de nós podemos ser aqueles que possa passar pela porta da morte.